Olá, uma boa madrugada. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. E vamos às principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando sobre a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro deste ano. Segundo o IBGE, esse foi o menor patamar da história, iniciado em 2012. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revelou que é a menor taxa de desocupação de toda a série histórica, iniciada em 2012. Antes disso, o percentual mais baixo de desempregados no país havia sido registrado em dezembro de 2013, de 6,3%. A queda foi de 0,6 ponto percentual, em relação ao trimestre anterior, terminado em julho, quando a taxa era de 6,8%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,6% da população em idade de trabalhar. Em números absolutos, 6.800.000 pessoas estão sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. O recuo foi de 8% em relação ao trimestre anterior e de 17,2% na comparação com o ano passado. Já os ocupados são 103.600.000, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações. 1,5% no trimestre e 3,4% no ano. Com isso, 58,7% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas. É o maior nível de ocupação da série histórica. A população da América Latina e do Caribe cresceu menos do que o esperado. Foi o que revelaram os dados da CEPAL. Vamos ver. A população da América Latina e do Caribe chegou a 663 milhões de habitantes, 3,8% a menos do que o previsto há 2 décadas. A informação foi revelada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A mortalidade e a fecundidade na região deixaram de ser altas na década de 50, para serem baixas atualmente, afirmou a comissão em um relatório. O estudo, elaborado pelo Observatório Demográfico da CEPAL, revisa para baixo a projeção de 2000, quando se estimava que até este ano a população chegaria a 689 milhões de habitantes. Em 2020, viviam na região 654 milhões de pessoas. O declínio da fecundidade não tem precedentes. Na década de 50, as mulheres da região tinham, em média, 5,8 filhos durante seu período reprodutivo. Em 2024, esse número caiu para 1,8, observou o relatório. As mulheres adiaram a maternidade. Enquanto em 2000 a maioria delas tinha filhos aos 21 anos, em 2024 a idade média é de 24 anos. Até 2050, espera-se que seja adiada para os 28 anos, de acordo com a CEPAL. Junto ao declínio nos nascimentos, a população está envelhecendo em ritmo acelerado. Há 70 anos, metade da população tinha 18 anos de idade. Hoje, estima-se que a média seja de 31 anos. A CEPAL alertou que o envelhecimento afeta todas as áreas da política pública e, principalmente, causa um aumento na demanda por serviços de cuidados de longo prazo. O IBAMA decidiu que as girafas que foram trazidas para o Bioparque do Rio de Janeiro voltem para o continente africano. O repórter Anderson Nascimento traz mais informações sobre o assunto. Nesta quinta-feira, o IBAMA determinou que as girafas que foram importadas pelo Bioparque sejam repatriadas para países africanos como Angola e a África do Sul. A decisão foi tomada depois da morte de 4 animais que foram trazidos. 2 meses depois da chegada das girafas, 3 delas morreram ao tentar fugir do local onde estavam confinadas. 2 anos depois, uma outra morreu de uma doença muscular. Os laudos das necropsias realizadas revelaram que as girafas passaram por muito sofrimento antes da morte. Investigadores apontam que elas foram acomodadas em baías de 31 metros, com pouca luz, alta umidade, mobilidade limitada e cercadas de excrementos. O assunto foi parar na Justiça. O TJ do Rio informou que o processo corre em Mangaratiba e que foi remetido ao juiz para análise de pedidos feitos pelas partes envolvidas na ação. A soma das multas aplicadas ao Bioparque ultrapassa os 4 milhões de reais. Para a Polícia Federal, foi o maior caso de tráfico de animais na história do Brasil. Além da determinação, o IBAMA
multou a empresa por maus tratos e ordenou a perda da posse dos animais. 14 girafas continuam vivendo no mesmo local, em um resort em Mangaratiba. Em nota, o Bioparque disse que desde a chegada dos animais seguiu as orientações de órgãos reguladores e teve consultorias nacionais e internacionais para assegurar a adoção de práticas de excelência. Mas que irá colaborar com as autoridades. A instituição reiterou que as 14 girafas estão em boas condições e negou que houve maus tratos. O Jornal Toda Hora fica por aqui e a informação na rede não para. E retorno com outras notícias às 1h35. Até mais. Tchau.